Boa noite, meus irmãos. É com muita alegria que nós temos mais essa oportunidade de estarmos reunidos nessa quarta-feira abençoada. Pedimos a Jesus que possa nos auxiliar, que possa nos inspirar, que possa estar conosco nesses instantes. E como é de praxe nós fazermos nas nossas atividades espíritas, nós vamos iniciar a nossa reunião com a leitura de uma página, para que nós possamos irmos nos ambientando, para que nós possamos ir nos harmonizando e também para darmos chance daqueles que estão ligeiramente atrasados para que possam chegar a tempo do estudo. Então, nós pegamos o livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografado pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier. Vamos abrir uma página ao acaso. Abrimos no item 80, opiniões. Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Jesus, isso está em Lucas, capítulo 6, versículo 26. Indubitavelmente, muitas pessoas existem de parecer estimável, às quais podemos recorrer nos momentos oportunos, mas que ninguém despreze a opinião da própria consciência, porquanto a voz de Deus comumente nos esclarecerá nesse santuário divino. Rematada loucura é o propósito de contar com a aprovação geral ao nosso esforço. Quando Jesus pronunciou a sublime exortação desta passagem de Lucas, agiu com absoluto conhecimento das criaturas. Sabia o mestre que, num plano de contrastes chocantes como a Terra, não será possível agradar a todos simultaneamente. O homem da verdade será compreendido apenas em tempo adequado pelos espíritos que se fizerem verdadeiros. O prudente não receberá aplauso dos imprudentes. O mestre, em sua época, não reuniu as simpatias comuns. Se foi amado por criaturas sinceras e simples, sofreu impiedoso ataque dos convencionalistas. Para Maria de Magdala, era ele o Salvador. Para Caifás, todavia, era o revolucionário perigoso. O tempo foi a única força de esclarecimento geral. Se te encontras em serviço edificante, se tua consciência te aprova, que te importam as opiniões levianas ou insinceras? Cumpre o teu dever e caminha. Examina o material dos ignorantes e caluniadores como proveitosa advertência e recorda-te de que não é possível conciliar o dever com a leviandade, nem a verdade com a mentira. Boa noite a todos os nossos irmãos. Boa noite, Ana Maria. Muita saudade de todos vocês, meu irmão Vanderlei, Fátima, a Cida. Muita saudade daqueles tempos em que nós podíamos estar juntos, ombreados, nas atividades da nossa seara, nos serviços de evangelização, de estudo da doutrina espírita. Eu tenho certeza que muito em breve nós poderemos dar continuidade a tudo aquilo que nós fazíamos e dessa vez, sinceramente, será muito melhor. Eu gostaria de iniciar, como é comum fazermos, gostaria de convidá-los a todos para que possamos nos unir num pensamento, unir nossos sentimentos numa prece em agradecimento, numa prece para que nós possamos nos harmonizar, para aqueles que nos protegem e nos inspiram, para que eles possam nos abençoar nesses instantes, abençoar nossos lares, naturalmente, já que nós trouxemos os estudos espíritas, as atividades espíritas para dentro dos nossos lares. Pedimos então que abençoe os nossos lares, nossos familiares, aqueles que estão conosco deste e do outro lado da vida, que todos possam ser abençoados nesses instantes. Então, gostaria de convidar a todos para que nós possamos nos reunir em prece. Senhor Deus, nosso Pai, Pai de infinito amor e de infinita misericórdia, Jesus, divino guia de toda a humanidade, nos reunimos em prece nesses instantes, Senhor, para lhe agradecer todas as nossas oportunidades.
a oportunidade da reencarnação, a oportunidade do pão nosso de cada dia que ainda não nos faltou. Te agradecemos a oportunidade de nossas famílias, de nossos lares, a oportunidade que temos do trabalho. Por tudo lhe rendemos graças, Senhor. E gostaríamos de te pedir ainda mais, que toda essa luz que sentimos nos envolver nesse instante, possa daqui se irradiar, Senhor, amparando todos aqueles que não puderam estar conosco, todos aqueles que sofrem por um motivo qualquer de dor, todos aqueles em quem nós mentalizamos, amigos, familiares, que todos possam também sentir a Tua divina presença, da mesma forma como nós a sentimos nesses instantes. Divino Pastor de todos nós, te agradecemos, Senhor, pela grande oportunidade que todos estamos vivendo, na certeza, Senhor, de que Tu permaneces ao leme de nossa embarcação planetária. Nada temos a temer. Só te agradecemos pela oportunidade de estarmos nesse momento de luta, nesse momento de trabalho, que nós possamos te servir, Senhor, da forma como lhe aprouver. E primeiramente em nome de Deus, nosso Pai, em Teu nome, Jesus, em nome de todos os nossos amigos espirituais, nós possamos iniciar os nossos estudos dessa noite, repletados de gratidão. Obrigado por tudo, Senhor. E assim, meus irmãos, gostaria de iniciar o nosso estudo, então, falando um pouquinho desse momento tão especial que nós estamos vivendo, um momento histórico, naturalmente, um momento que muitos de nós nos encontramos ansiosos, nós nos encontramos temerosos. Quantos de nós viveu uma pandemia? Quantos de nós viveu uma situação de vivermos lockdown, de vivermos a realidade da quarentena? Mas nós somos espíritas. Espíritas que somos, sabemos da necessidade disso tudo. E assim, em nenhum momento, nós vamos nos permitir o desânimo, exatamente como na prece, na certeza de que Jesus permanece ao leme de nossa embarcação. Nós sabemos da necessidade de termos muita responsabilidade nesse momento, não apenas porque temos que zelar pelo nosso aparelho físico, mas também porque temos que zelar por aqueles à nossa volta. Entretanto, nós temos que aproveitar essa grande oportunidade de crescimento, essa grande oportunidade de manifestação da fé, essa grande oportunidade que temos de trabalho verdadeiramente, e nós vamos tentar abordar isso também no nosso estudo dessa noite, para que nós pudéssemos de alguma forma tropeçar menos na nossa jornada terrena, desde o início dos tempos, desde o momento que Jesus recebeu-nos nesse educandário divino. Nós nunca estivemos aqui à orfandade. Sempre estiveram entre nós diversos espíritos mais adiantados, mais esclarecidos, que vieram entre nós exatamente para nos ensinar os melhores exemplos, as melhores virtudes, para nos exemplificar as melhores ações ante as dificuldades. E eu digo mais, muito antes, inclusive, da própria história, muito antes da nossa espécie dominar o planeta, quando o planeta era ocupado por outras espécies antropóides, era natural nós imaginarmos que sempre existiram os mais adiantados, acompanhando os mais atrasados, porque não teríamos como melhorarmos se não fosse tendo exatamente lições ou exemplos para nós seguirmos. Ao longo de toda a história, em todas as épocas, em todas as regiões, mesmo na ilha mais afastada, sempre existiram aqueles personagens que se destacaram exatamente pelos melhores exemplos, pelos exemplos de moralidade. Alguns se tornaram lideranças nos seus grupos, se tornaram pajés, se tornaram pastores, lideranças religiosas, lideranças políticas. Nós, espíritas, nós não temos esse tipo de liderança, mas mesmo entre nós, existem aqueles que nos oferecem os melhores exemplos, e na atualidade eu seria capaz de citar dezenas de nomes, de pessoas que verdadeiramente nos inspiram na tarefa. No passado eu seria capaz de citar centenas de nomes, de pessoas que verdadeiramente nos inspiram, pessoas que nos oferecem os melhores exemplos para que nós consigamos lograr
êxito na nossa jornada, felicidade, para que nós possamos encontrar subsídios que curem nossas feridas, para que nós possamos encontrar o bom caminho, aquele que revela Jesus no horizonte, como um farol que clareia na noite tempestuosa, orientando o navegante no caminho do porto seguro. Sempre existiram entre nós esses irmãos, esses espíritos esforçados, mais adiantados, que nos oferecem os subsídios do qual nós necessitamos, em nome de Jesus, naturalmente. Sempre existiram eles. E nós vamos encontrar uma curiosidade no Evangelho de João, que é o nosso objeto de estudo essa noite. Fazendo aqui um pequeno parênteses, vou falar um pouquinho sobre o Evangelho de João. O Evangelho de João teria sido o último evangelho a ser escrito. Ele teria sido escrito após João ter saído de Pátimos. O Evangelho de João é, sem sombra de dúvida, o evangelho mais espiritualizado que nós temos. Nós encontramos ao menos 37 passagens a mais no Evangelho de João, que nós não encontramos nos outros evangelhos. Por exemplo, nós encontramos a passagem do óbolo da viúva ou da mulher adúltera. São passagens que só existem no Evangelho de João. Então, o Evangelho de João, para nós espíritas, é um evangelho muito especial. E entre as passagens que nós encontramos somente no Evangelho de João, nós vamos encontrar os famosos eu sou. Os momentos em que Jesus fala dele mesmo. Nós vamos encontrar também no Evangelho de Mateus, nós vamos encontrar no Evangelho de Lucas, mas no Evangelho de João, nós vamos encontrar mais de uma dezena de vezes. Mais de uma dezena de vezes, Jesus, no Evangelho de João, teria usado a frase eu sou. Eu sou a luz do mundo, por exemplo. Então, no Evangelho de João, nós encontramos lições maravilhosas que nós não encontramos nos outros evangelhos. Voltando ao assunto em questão, lá no Evangelho de João nós encontramos uma passagem muito curiosa, em que Jesus teria contado a seguinte história, a seguinte parábola. Dizia ele o seguinte: em verdade eu vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, não pode ser um bom pastor. O pastor entra pela porta. Aquele que entra pela janela só pode ser um assaltante ou um salteador. O verdadeiro pastor é aquele que entra pela porta. E ele completa dizendo o seguinte: em verdade eu vos digo, eu sou a porta. Eu sou a porta, está lá no versículo 7º, é exatamente o tema do nosso estudo, desenvolvido por Emmanuel no livro Fonte Viva. Quando Jesus fala que o pastor, o verdadeiro pastor, é aquele que não entra pela janela, é aquele que entra pela porta, depois ele esclarece que ele é a porta, ele está dizendo que os verdadeiros pastores do mundo, ou em outras palavras, aquelas pessoas que são verdadeiramente lideranças no sentido positivo da palavra, que são exemplos, personagens, esses homens, mulheres que existiram em todas as épocas da humanidade, eles não podem entrar pela janela, eles têm que entrar pela porta. E para nós entendermos melhor, Jesus então esclarece o que é a porta. Ele diz: em verdade eu vos digo, eu sou a porta. O verdadeiro pastor é aquele que entra pela porta, é aquele que passa por Jesus. Não a figura de Jesus, naturalmente, mas seus exemplos, as suas lições. Aquele que quer ser uma liderança, ou quer ser exemplo, ou quer ser pastor de ovelhas, nessa metáfora maravilhosa, é aquele que segue na sua vida íntima as lições de Jesus, as lições maravilhosas do perdão, do amor ao próximo, sendo capaz, inclusive, de amar aos inimigos. É aquele que coloca verdadeiramente no seu cotidiano, ou se esforça para isso, porque nós sabemos que não somos capazes de dar saltos. É aquele que verdadeiramente consegue ter Jesus como modelo e guia. É aquele que tem Jesus como a porta, do qual ele se esforça para atravessar. Eu sou a porta. Jesus nos ensinava, então, que os verdadeiros pastores, aqueles que nos vão servir de exemplos, nossos irmãos mais velhos nessa jornada, são aqueles que seguem exatamente essa mensagem maravilhosa. A mensagem do perdão, por exemplo, que é uma mensagem tão complexa ainda nos dias de hoje, porque ela vai de encontro exatamente com o nosso ego, com o nosso personalismo, com aquilo que nós temos de mais concreto na nossa vivência. Num determinado momento, Jesus falava sobre o perdão para a multidão, ou melhor dizendo, ele falava às pessoas como nós devemos agir
quando os nossos irmãos erram para conosco, para que nós possamos desfazer o mal-entendido. Quando, num determinado momento, Pedro o interrompe dizendo: mas mestre, quantas vezes eu devo permitir que meu irmão erre para comigo, para que eu possa perdoá-lo? Em outras palavras, até quantas vezes eu devo perdoar ao meu próximo? Até 7 vezes? Perguntava Pedro. O que Jesus então respondia: não, Pedro, perdoarás não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. E a profundidade dessa mensagem é exatamente no entendimento de que Jesus era judeu. E ele foi buscar exatamente os recursos para dar essa resposta a Pedro nas páginas do Antigo Testamento. Quando nós pegamos o livro Gênesis, no capítulo 4, nós vamos encontrar um personagem muito curioso chamado Lameque. Lameque, ele era da 5ª geração de Caim. Ou seja, ele era pentaneto de Caim ou tataraneto de Caim. E Lameque, ele era extremamente belicoso. Nós vamos encontrar no capítulo 4, o livro Gênesis, uma pessoa esbarra em Lameque, ele passa no fio da espada, ele mata uma pessoa só porque essa pessoa esbarrou ou tocou nele. Então ele era extremamente belicoso. Quando uma pessoa então pergunta: mas você não teme a ira de Jeová, a punição ou a vingança? O que ele teria respondido: se meu avô Caim seria vingado até 7 vezes, eu, Lameque, serei vingado até 70 vezes 7 vezes. Não sei se todos nós já tivemos oportunidade de ler o livro Gênesis, mas quando Caim ele está saindo de sua terra, expulso, ele então, conversando com Jeová, ele relata que teme que lhe façam mal. O que Jeová, para que ele pudesse sentir mais confortável, teria lhe dito: se alguém lhe fizer mal, eu te vingarei até 7 vezes. Lameque então diz o seguinte: se Caim seria vingado até 7 vezes, Jeová há de me vingar 70 vezes 7. Perceberam a profundidade dos ensinamentos de Jesus? Jesus usava exatamente o contraponto do conhecimento daquelas pessoas, porque eram todos judeus. Jesus falava e pegava o 70 vezes 7 relacionado à vingança nas páginas do Antigo Testamento e falávamos na necessidade de perdoarmos 70 vezes 7. Era exatamente o contraponto, era exatamente o oposto, o contrário. Ele veio exatamente dar fim à chamada lei de Talião, aquela lei que nos permite o olho por olho e o dente por dente. Deixava ele bem claro que nós temos que perdoar 70 vezes 7 cada ofensa. E são esses personagens que são capazes de seguir essa mensagem, de trazer para dentro de si essas lições maravilhosas. São esses personagens que atravessam a porta, que passam por Jesus. São esses personagens que devem nos servir de exemplo, capazes de amar até aqueles que nos perseguem e caluniam, como Jesus havia recomendado que nós fizéssemos. O Espírito Emmanuel, no capítulo que nos foi proposto como tema da nossa palestra, ele vai nos dizer o seguinte: ele vai dizer que o mundo está cheio de portas que não oferecem saídas. A única porta que nos oferece saída segura é Jesus, segundo o Espírito Emmanuel. As portas sem saída que o mundo nos oferece são as ilusões, são a porta da luxúria, de nós buscarmos a felicidade através da luxúria, de nós tentarmos buscar a felicidade através das posses, de nós tentarmos buscar a felicidade através da fama. Todas são portas que não levam a saída alguma. A verdadeira porta, ela tem que permitir a entrada, a saída, e tem que permitir a boa pastagem. Está lá no versículo 7º do mesmo Evangelho de João. Existem no mundo inúmeras portas que não nos conduzem a lugar algum. Nós temos que seguir exatamente, nós temos que buscar exatamente aquela porta. Que nós sejamos capazes de buscar nossas portas. Não necessariamente nós temos que simplesmente seguirmos aqueles mais adiantados, por mais que nos sirvam, por mais que nos sirvam de exemplos, por mais que nos fortaleçam, que nos auxiliem na caminhada aos nossos irmãos mais velhos, que todos nós os temos, mas é necessário que nós também busquemos a nossa reforma íntima, que nós também busquemos atravessar essa porta maravilhosa, atravessar a porta que é Jesus, exatamente trazendo as suas lições para dentro de nós, o que Allan Kardec definiu como a reforma íntima. Allan Kardec, então, define a doutrina espírita afirmando que o nosso propósito mais importante
É a reforma íntima e a prática da caridade. A reforma íntima que seria, em outras palavras, a caridade para conosco. E a caridade que seria a materialização do amor para o nosso próximo. Que nós sejamos, então, capazes de transformarmos-nos, de vencermos-nos. Mas nós sabemos o quanto que isso é difícil, porque nós interpretamos isso de forma muito passiva. Nós achamos que as mudanças acontecem sem a necessidade da nossa ação ou do nosso esforço. Na realidade, nós só mudamos quando nós nos esforçamos. Tem uma frase atribuída a Francisco de Assis, que eu gosto muito, que ele diz que, no princípio, nós devemos nos esforçar para fazer aquilo que é o necessário. Logo, nós estaremos fazendo o possível, e bem em breve nós conseguiríamos fazer o impossível. Em outras palavras, esforcemo-nos para fazer, em princípio, o mínimo, mas esforcemo-nos para dar os primeiros passos, porque muito em breve nós conseguiríamos dar passos maiores. É necessário que não seja algo passivo, mas que seja algo ativo em nós, para que nós possamos nos reformar intimamente. Não é algo que cai do céu, não. É algo que nós buscamos em nossas vidas. Oportunidade de nós testarmos a nossa paciência, a oportunidade do perdão, a oportunidade de nós retribuirmos o mal com o bem, são lições de Jesus. E a doutrina espírita, ela nos oferece subsídios maravilhosos para que nós consigamos lograr êxito nessas tarefas, quando ela nos esclarece o sentido da verdadeira vida, quando ela nos esclarece o verdadeiro valor das coisas, quando ela nos esclarece de que nós não somos, nós estamos. Quando ela nos esclarece que nós nada possuímos e que eu não sou o Guilherme, eu estou o Guilherme. E tudo aquilo que está à minha volta não me pertence. É temporariamente meu porque só me pertence verdadeiramente. Aquilo que vai mundo vai comigo para a verdadeira vida. Que nós exercitemos o desapego e nós vamos perceber que conforme nós vamos vencendo esses obstáculos, conforme nós formos atravessando essa porta, nós vamos lentamente nos tornando mais felizes. É impressionante, porque o mundo nos ensina uma felicidade. Mas lembremos quando Jesus nos ensina a lição da paz. A minha paz eu vos dou. A minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração. Ele deixava bem claro que a paz do mundo era completamente diferente da verdadeira paz, da paz que ele nos oferecia. E às vezes a felicidade segue no mesmo caminho. Nós buscamos a felicidade, na maioria das vezes, iludidos, exatamente onde ela não existe. Nós achamos que a felicidade virá com determinado status, a felicidade virá com determinada conta bancária. Nós acreditamos que a felicidade virá com determinado título, e não é verdade. Todos nós temos exemplos para citarmos que isso não é verdade, pelo amor de Deus. O mundo, se nós formos seguir as lições do mundo, nós perceberemos que ele muitas vezes, ou na maioria das vezes, mais nos distancia da felicidade. Enquanto nós estamos exasperados, ávidos pela felicidade, vamos seguindo as coisas do mundo, nós percebemos que ele mais nos distancia da felicidade, mais nos tornamos distantes da felicidade, mais sabemos que novas oportunidades nos são dadas. Novas oportunidades nos são dadas, e assim nós vamos progredindo, nós vamos vencendo, vamos amadurecendo, vamos vencendo o nosso ego, vamos nos tornando melhores, mais sensíveis, dia após dia, encarnação após encarnação, experiência após experiência. Nós vamos então nos tornando melhores, porque sabemos que a nossa natureza não dá saltos. É necessário que, para nós nos vencermos nosso ego, nosso personalismo, nós sabemos que é uma demanda de muito tempo, porque algo está muito entranhado em nós mesmos. É necessário que para que nós consigamos espiritualizarmos-nos, para que nós consigamos lograr a leveza, para que nós possamos alçar voos, é necessário que nós deixemos para trás todo o nosso personalismo, todo o nosso apego, todo o nosso ego. E é uma tarefa muito difícil, porque as portas que o mundo nos oferece não nos levam a lugar nenhum. Vamos despertar para a verdadeira porta, para a verdadeira vida. A doutrina espírita, ela vai desempenhar um papel muito importante em nossas vidas nesse sentido, nos fazendo enxergar ou nos fazendo conhecer a realidade da vida.
Porque a verdadeira vida não é essa, aqui é apenas uma passagem. A verdadeira vida nós a encontramos do lado de lá. E nós estamos nesse educandário, ou nesta passagem, nós estamos aqui provisoriamente para amadurecermos, para encontrarmos a oportunidade do trabalho, para encontrarmos a oportunidade da caridade e da reforma íntima, porque é isso que nos torna leves naturalmente. Vamos relembrar diversos exemplos do passado, como a figura de Paulo de Tarso. A figura de Paulo, que após o encontro com Jesus na estrada de Damasco, transformou-se completamente. Foi a maior transformação que nós encontramos nos evangelhos, na literatura espírita, sem sombra de dúvida. Transformou-se impressionantemente. Aquele Saulo arrogante, de repente se transformava no Paulo pequeno, que dedicou todas as horas da sua vida a partir desse momento para disseminar a mensagem, para a prática do estudo, para a prática da caridade, para servir principalmente na reforma íntima da criatura, porque quando ele ia peregrinando, levando os pergaminhos do Evangelho ou as mensagens da Boa Nova, era isso que ele buscava naturalmente. Mas muitos de nós diremos assim: mas para Paulo foi muito fácil, né? Para Paulo foi muito fácil. Paulo encontrou com Jesus. Paulo encontrou com Jesus por volta do meio-dia na estrada de Damasco. Jesus apareceu para ele. Se Jesus aparecesse para mim, eu também faria isso. Não é assim que nós pensamos? Muitos pensamos assim: se Jesus aparecesse aqui na minha frente, me estendendo a mão, eu jamais voltaria a ser o Guilherme velho. Eu seria o Guilherme novo, certamente. Eu seria muito melhor, porque eu estaria ali vendo Jesus envolto em todo o seu magnetismo, em toda a sua luz. Que cegasse meus olhos temporariamente, não importa, mas ao ver Jesus, eu encontraria tudo aquilo do qual eu necessito, eu tenho certeza. Meus irmãos, não é bem assim. A verdade é que nós encontramos com Jesus diariamente. Então nós lhe perguntamos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Quando foi que te vimos com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos preso e fomos te visitar? Quando foi que te vimos enfermo e fomos ao seu encontro? Ele então respondeu: toda vez que fizerdes isso a qualquer um desses pequeninos de meu Pai, é a mim que o fazes. Nós temos oportunidades do nosso encontro com Jesus em todas as horas de nossas vidas, todos os dias. É que nós não o enxergamos. Nós queremos vê-lo como viu Paulo de Tarso. Nós queremos vê-lo como viu Paulo de Tarso, em luz resplandecente, fazendo inclusive com que nós fôssemos acusados de loucura, ficássemos cegos. Mas a verdade é que nós encontramos com Jesus diariamente nas oportunidades que Ele nos dá de servirmos, porque estamos aqui para isso. Nós sabemos que nós não estamos vivendo momentos para que nós possamos fazer as atividades que nós fazíamos, mas nós não podemos ignorar o convite que nos é feito, ou a convocação que nos é feita para o trabalho, nesse momento tão delicado. Nós sabemos que nós temos que tomar realmente muito cuidado com relação aos cuidados sanitários. Nós temos que ter responsabilidade pela nossa saúde e daqueles que nos cercam. Não estou convocando ninguém para que nós todos fôssemos às ruas distribuir pães nesse momento. Mas existem outras formas de nós fazermos, de nós ouvirmos as pessoas, de nós servirmos o alimento, mesmo que seja do portão de nossas casas, de nós orarmos pelos que sofrem, de nós ouvirmos aqueles que sofrem não as dores do corpo, mas as dores da alma. É um grande convite que todos nós estamos vivendo a reflexão. Não à toa estamos vivendo esse momento, pelo amor de Deus. Nós temos que nos perguntar: quantos desencarnaram um pouco antes disso tudo acontecer? E quantos reencarnarão após isso tudo acontecer? E por que nós estamos reencarnados exatamente nesse momento? Jesus conta conosco, meus irmãos. Ele conta conosco para que nós possamos aproveitar esses momentos para as nossas reflexões, para os nossos estudos, para que nós possamos auxiliar os necessitados, e são muitos nesse momento. Nós estamos vivendo, nós brasileiros, estamos vivendo momentos muito delicados, em que muitos são os desesperados. Diversas instituições
que haviam inclusive acordado de não ter mais trabalhos de assistência social em anos anteriores, de repente agora se veem com 200, 300 famílias necessitando de assistência, necessitando de auxílio, necessitando de algum tipo de conforto, exatamente nesse momento em que as instituições estão mais limitadas na sua esfera de ação social. Ah, meus irmãos, nós temos que desenvolver estratégias para que nós possamos de alguma forma servir. Nesse momento, servirmos-nos. É esse o nosso objetivo. Vamos lembrar dos que sofrem nas nossas orações. Vamos lembrar daqueles que mergulham no ódio. São talvez os que mais necessitam das nossas preces e da intervenção divina. Vamos orar pelos que sofrem de todas as formas de sofrimento que existem. Nós estamos vivendo momentos muito delicados, momentos de fanatismo, nós estamos vivendo momentos de dor, de desespero. Vamos orar, meus irmãos. Não à toa estamos reencarnados nesse momento e saibamos escolher a porta certa para que nós possamos encontrar a boa pastagem da esperança. Que nós possamos encontrar Jesus no horizonte de nossas vidas. Que a paz de Jesus permaneça entre nós. Eu gostaria de convidar a todos os nossos irmãos que nesse momento nós possamos nos reunir em prece de agradecimento, em prece para que nós possamos todos nos fortalecer para o trabalho, naturalmente. E assim, Senhor, chegamos ao final de nosso estudo, repletos naturalmente de muita gratidão pela oportunidade que nos dá, mas eternos pedintes que somos da Tua misericórdia. Nós gostaríamos de Te pedir ainda mais, Senhor. Ilumina nossos lares, ilumina aqueles que estão conosco, fortalece-nos e inspira-nos, Jesus, para que nós possamos errar cada vez menos, para que nós possamos vencermos-nos, para que nós possamos encontrar-Te no horizonte de nossas vidas. E mais, Senhor, gostaríamos de Te pedir por aqueles que mais necessitam de Ti nesse momento, aqueles que mais necessitam da Tua intervenção, que são os odiosos, os rancorosos, os vingativos. Ilumina todos esses, Senhor, que de alguma forma eles também possam se sentir tocados, como nós nos sentimos nesses instantes. E primeiramente, em nome de Deus, nosso Pai, em Teu nome, Jesus, em nome de Anália Franco, patronesse da nossa instituição, e de todos os nossos amigos espirituais, nós possamos encerrar esse nosso instante de estudo. Obrigado por tudo, Senhor. Graças a Deus.